Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos de volta Estamos aqui hoje para fazermos a continuação do estudo. E os irmãos já estão começando a entrar. Queria pedir só para os irmãos que, se estiverem conseguindo ouvir direito aí, que botem aqui no chat para a gente começar, né, o estudo e todo mundo poder acompanhar e estar ouvindo direitinho aí, tá bom? Vamos aguardar só uns minutinhos, uns 2 minutinhos, para dar tempo dos irmãos entrarem. Alguns irmãos já começaram a responder aqui. Então a gente pode ir começando. Como eu já falei antes, né, o link com os estudos anteriores vão ficar na descrição do vídeo. Então, quem quiser depois acompanhar, né, tem os áudios. Acho que até o 17 é só em áudio. E os vídeos são a partir do 18 em diante. E também tem os áudios lá. Também estou colocando os áudios. Do 18 em diante também estou colocando em áudio nesse link que está aqui embaixo. O link aqui de baixo é só dos áudios, tá? E os vídeos dá para ver pelo próprio playlist do YouTube, tá? Então, irmãos, quero agradecer aos irmãos por estarem aqui, quero agradecer ao Senhor por estarmos todos aqui. Então, vamos ter um tempo de oração e a gente começa o estudo, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor por termos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. E pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude nesse momento, para que possamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, possamos ouvir a Tua direção, possamos ser conduzidos pelo Senhor, e que tudo, Senhor, o que for trazido nessa manhã, seja para o nosso crescimento espiritual, seja para o nosso fortalecimento, seja na nossa fé, para que nós possamos aprender como proceder, Senhor, na Tua casa. Que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito em nós, possa comunicar a nós essa palavra e ela seja misturada com a fé, para que ela gere em nós transformação, gere em nós, Senhor, uma mudança de conduta, gere em nós maior instrução para sabermos como lidar com as situações dentro da Tua casa e que nós também possamos ter condição, Senhor, de ensinarmos aqueles que se achegarem a nós e que forem novos convertidos ou que não tiverem muito entendimento. Então, que o Senhor possa nos fazer crescer, Senhor, em entendimento, nos fazer crescer em virtude, nos fazer crescer em maturidade, para que possamos aprender a cuidar uns dos outros e possamos aprender a prestar um melhor culto, um melhor serviço ao Senhor, de modo que sejamos agradáveis a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, nós começamos a falar sobre imposição de mãos na semana passada e falamos sobre algumas questões do Antigo Testamento. Então, nós dissemos que a imposição de mãos ela já era uma conduta no Antigo Testamento. Nós lemos alguns textos e falamos sobre a questão dos sacrifícios que eram oferecidos, e nesse sacrifício era imposto as mãos sobre esse sacrifício, fazendo com que essa pessoa se identificasse com o sacrifício. Significa que o Senhor não pede para nós que nós sacrifiquemos animais. O que Ele quer de nós é que nós nos sacrifiquemos a nós mesmos. Então, nós impunhamos a mão sobre esse sacrifício. Os judeus, naquela época, colocavam suas mãos sobre o sacrifício. E, naquele momento, aquele sacrifício era identificado com o ofertante. Então, era como se a pessoa que estava ali oferecendo aquele sacrifício estivesse sacrificando a si mesma.
Então, nesse caso, nós falamos sobre a identificação no ato de impor as mãos e também falamos na questão de outorga de autoridade, de função, né? E aí nós também lemos outros textos falando sobre isso. Falamos sobre Josué, sobre quem Moisés impôs as mãos. Então, deu a ele autoridade para conduzir o povo de Israel, porque Moisés iria morrer, e então eles precisariam de um líder para que eles pudessem entrar na terra de Canaã e que pudesse conduzi-los da mesma maneira que Moisés os conduziu naqueles 40 anos no deserto. E então nós falamos sobre o corpo de Cristo, e falamos que o óleo, aquele óleo que ungiu Arão como sumo sacerdote, era uma figura do Espírito Santo que viria sobre o Senhor Jesus. E dissemos que o corpo só foi ungido porque o cabeça foi ungido, porque lá no Salmo 133, o Salmo diz que o óleo precioso ele é derramado sobre a cabeça, escorre pelas barbas e vai até a orla das vestes. Então, o óleo é jogado sobre a cabeça de Arão, mas ele escorre por todo o corpo. Da mesma maneira, o Espírito Santo que veio sobre o cabeça, que é o Senhor Jesus, ele também, como a figura do óleo da unção, ele se espalha por todo o corpo, que somos nós que fazemos parte desse corpo. Então, nós não podemos buscar uma unção individual. A única maneira de estarmos ungidos pelo Espírito, de sermos investidos desse Espírito e também, de certa forma, revestidos por ele, é se nós estivermos debaixo do cabeça. Somente dessa forma é que nós podemos receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem sobre o cabeça, então, se nós fazemos parte do corpo, e esse óleo, né, esse Espírito, ele desce sobre todo o corpo, nós fazemos parte desse corpo, então o Espírito também vai tomar todo o corpo, vai tomar todos os membros do corpo, então todos nós seremos tocados, seremos habitados por esse Espírito que habitou, né, em Cristo Jesus. E ficou faltando uma coisa que eu gostaria de falar ainda sobre esse mesmo assunto, antes da gente entrar no Novo Testamento para falar sobre a imposição de mãos no Novo Testamento. Então, eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 8. Gênesis 8, versículo 8. E diz assim: Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Agora, irmãos, eu quero ler junto com os irmãos o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 21. Diz assim: Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Então, irmãos, esse foi o pedacinho que ficou faltando para falar da questão ainda dessa figura do óleo e do Espírito. Quando
o povo de Israel saiu do Egito, eles não tinham um sacerdote. Né? Eles tinham, como a gente vai ler lá, quando eles saiu uma mistura de gente, né? Um monte de gente carregando um monte de coisa, todos desorganizados, né? Então, eles andam algum tempo, né? E depois eles param no Monte Sinai. Quando eles param no Monte Sinai, aí o Senhor vai entregar a ele toda a lei, então vai entregar o sacerdócio, vai entregar toda a forma como os judeus teriam que proceder diante de Deus, diante dos próprios irmãos ali, né? Então, ele entrega o sacerdócio. O Senhor entrega, então ele diz como é que seria feito esse sacerdócio e como esse sumo sacerdote, que é a figura de Cristo, ele seria ungido. Então eles fazem o óleo da unção, ungem Arão como sumo sacerdote. Então o povo de Israel, desde Abraão até Arão, né, eles só vão ter um sumo sacerdote no momento em que esse sumo sacerdote ele é ungido. Da mesma maneira, nós só vamos ter a certeza de que nós estamos diante do Filho de Deus quando ele recebe o Espírito Santo. Então aquela voz do céu vem e declara que ele é o Filho amado de Deus. Percebe que quando a gente leu ali em Gênesis 8, Noé ele solta uma pomba e essa pomba ela volta porque ela não achou repouso para os seus pés. Mas um dia, irmãos, muito tempo depois desse dia, essa pomba encontrou um repouso para os seus pés. E onde foi o repouso que essa pomba encontrou? Essa pomba encontrou repouso no Senhor. A terra estava cheia de água. Então a pomba não pôde encontrar um lugar para a planta dos seus pés. Da mesma maneira que esse mundo estava povoado de milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, e o Espírito Santo não encontrou repouso para ele. Onde é que o Espírito vai encontrar repouso? No meio de toda essa população que havia, né, naquela época. O Espírito encontra repouso no Senhor Jesus. Então, da mesma maneira que esse óleo foi preparado para ungir o sumo sacerdote, esse Espírito Santo que veio de Deus, ele aguardava o momento de achar a pessoa correta, a pessoa digna, a pessoa em que ele poderia ser derramado e também que ele poderia ter o seu descanso. Então, o Senhor, ele busca seu lugar de descanso. E o lugar de descanso do Senhor, de Deus, é com o homem. Mas ele não pode descansar no homem, porque o homem não está pronto. O homem, por conta do pecado, ele não está pronto, ele não é digno de oferecer descanso para o Senhor, para Deus. Então, quando o seu filho vem à terra e ele vive 30 anos, uma vida plena de obediência, que nós não temos muitos relatos, mas que nós temos o testemunho de Deus a respeito do filho, dizendo que esse era o filho amado em que ele tinha todo o seu prazer. Então, nesse momento, quando ele faz essa declaração sobre esse homem, ele está declarando: ali eu encontrei o meu descanso. Ali eu posso repousar. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vem e pousa sobre o Senhor e habita nele, porque ele encontrou verdadeiramente descanso para os seus pés. Então, quando nós, fazendo parte desse corpo, nós somos ungidos pelo mesmo Espírito, nós somos habitados pelo mesmo Espírito, esse Espírito ele só pode vir habitar em nós porque ele achou descanso no cabeça, porque ele achou descanso em Cristo Jesus. Se ele não tivesse encontrado esse descanso, ele jamais poderia habitar em nós. Se você pegar alguns exemplos, como o exemplo de Sansão, você vai ler que o Espírito se apoderava de Sansão, e aí Sansão era tomado de uma força sobrenatural, mas esse Espírito vinha sobre Sansão. Ele não habitou em Sansão, ele não ficou em Sansão. Em tantos outros personagens da Bíblia, nós vamos observar que o Espírito de Deus veio sobre ele, mas não ficou, ele não habitava nele.
é essa pomba indo e voltando o tempo todo, porque ela não encontrava um lugar de habitação. Mas um dia, irmãos, essa pomba ela encontrou seu lugar de habitação. Ela habitou no cabeça, ela habitou em Jesus Cristo. E agora, como nós fazemos parte, nós somos identificados com esse cabeça, esse Espírito também habita em nós. Ele não habita em nós, irmãos, porque nós levantamos a nossa mão ou porque nós confessamos a Cristo simplesmente. Não é por causa disso. Esse Espírito só habita em nós, porque nós estamos no cabeça e esse Espírito habita no cabeça. Esse Espírito habita em Cristo Jesus. Se esse Espírito nunca tivesse habitado em Jesus, ele jamais habitaria em nós. Porque se o próprio Filho de Deus não fosse digno de ser habitado por esse Espírito, quem dirá nós, irmãos? Nós jamais seríamos dignos de sermos habitados por esse Espírito. Mas graças a Deus, que esse homem viveu essa vida perfeita diante de Deus. Ele foi totalmente agradável a Deus. Não havia nele pecado, não havia nele falha alguma, ele não errou em nada. Então, no dia em que ele foi batizado para que ele pudesse cumprir toda a justiça, então o Espírito de Deus veio em forma corpórea de pomba e habitou sobre ele, e habita sobre ele até o dia de hoje, e habita nele, na verdade, dentro dele, e graças a Deus que ele nos agregou nesse corpo, como ele sendo cabeça, e agora nós podemos também ser habitados pelo mesmo Espírito. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui, só para fortalecer o que eu falei na semana passada, nenhum de nós pode buscar de maneira individual o Espírito, ser habitado pelo Espírito, ser cheio do Espírito. Nós só podemos buscar isso se nós estivermos debaixo do cabeça. Então, nós precisamos buscar a Cristo, nós precisamos buscar a sua palavra, nós precisamos nos fortalecer em Cristo para que esse Espírito seja cada vez mais abundante em nós. Então, aí nós vamos fazer toda a obra que ele separou para nós, nós vamos ter a sabedoria, nós vamos ter os dons e todas as outras coisas que ele prometeu a nós, pela virtude desse Espírito que habita no cabeça e também habita no seu corpo. Amém? Nós lemos na semana passada, nós somos um corpo com Cristo. E porque nós somos um corpo com Cristo, cada corpo só pode ser habitado por um Espírito. E se esse Espírito Santo é quem habita no corpo de Cristo, então esse Espírito Santo automaticamente também habita em cada um de nós, de maneira individual, sim, mas só porque nós estamos no cabeça. Amém? Então eu quero agora passar para o Novo Testamento. Né? Agora nós vamos falar das mesmas coisas, nós vamos falar sobre identificação, vamos falar sobre outorga, mas vamos falar sobre isso na visão do Novo Testamento, para a gente entender agora, para nós, de maneira mais específica, o que isso significa, né, quando nós impomos as nossas mãos sobre os irmãos. Existem algumas questões que nós vamos tratar no último estudo, algumas questões um pouco mais práticas, que são algumas dúvidas. E aí nós vamos falar sobre a questão de autoridade, nós vamos falar sobre quem podemos ou não podemos impor as mãos, né? Mas agora a gente vai falar mais sobre as questões mais subjetivas. Então eu quero começar falando sobre a identificação no Novo Testamento, como é que ela funciona no Novo Testamento. Então nós vamos começar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. E diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Até aqui. Então, irmãos, foi o que eu acabei de falar aqui. Nós fazemos parte de um corpo,
e esse corpo é habitado por um espírito. E esse espírito que habita o corpo é o Espírito Santo de Deus. Nós somos muitos membros, mas fazemos todos parte de um único corpo. E aqui, no versículo 13, ele vai dizer assim: e todos temos bebido de um mesmo espírito. Essa palavra beber, ela também pode significar irrigar, como você irriga uma planta. A planta bebe a água, ou da chuva, ou quando nós irrigamos a planta, ela bebe dessa água, ela se alimenta dessa água, que cai sobre ela, vai até a terra, e então ela utiliza essa água para se hidratar, para se alimentar. Da mesma maneira, nós também bebemos desse mesmo espírito, mas esse espírito ele não é simplesmente recebido por nós da boca para dentro. Ele vem sobre nós. Lembra o Salmo 133, que o óleo vem sobre a cabeça e escorre sobre todo o corpo? Esse mesmo espírito, ele é derramado sobre a cabeça, ele escorre por todo o corpo, fazendo com que nós sejamos todos identificados com o corpo de Cristo. Agora, nós somos parte do mesmo corpo porque somos habitados pelo mesmo espírito. Por mais diferente que nós sejamos uns dos outros, por mais diferente que o meu ministério seja dos demais irmãos, que a minha função no corpo seja diferente dos outros irmãos, nós fazemos parte do mesmo corpo, e como nenhum membro é igual a outro membro, mas todos eles cooperam para o mesmo corpo funcionar de maneira correta e saudável, da mesma forma, nós cooperamos uns com os outros para que nós possamos manter o corpo saudável. Então, todo o corpo, ele precisa estar, todo membro do corpo precisa estar habitado por esse espírito, precisa estar fortalecido nesse espírito para que todo o corpo funcione de maneira correta, para que todo o corpo funcione da forma que precisa funcionar. Então, o espírito vem sobre mim, ele habita em mim, eu bebo desse espírito e ele vai me capacitar para uma determinada função no corpo. Assim como outros irmãos também vão beber desse mesmo espírito e serão capacitados para uma outra função no corpo. Mas toda função, ela visa a saúde do corpo, ela visa o fortalecimento do corpo, ela visa fazer com que o corpo seja forte e continue perseverando, caminhando, para que toda a igreja possa chegar ao fim da sua jornada, ao fim da sua carreira. E quando nós falamos sobre identificação no Novo Testamento, nós não identificamos apenas as pessoas que vão estar ali congregando conosco. Nós não falamos simplesmente de pessoas que nós reconhecemos como irmãos, mas nós também falamos das funções desses irmãos. Nós falamos como esses irmãos se encaixam no corpo. Nós nos identificamos com esses irmãos e também nos identificamos com a função desses irmãos no corpo. Um exemplo disso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia ali alguns profetas e mestres, ou doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, percebe, irmãos, que o Senhor, o Espírito Santo, ele pediu para que fosse apartado Barnabé e Saulo. Mas quando eles são apartados para o ministério, que eles vão ser enviados para o campo missionário, esses irmãos que estavam ali, eles impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despedem para a obra que o Senhor separou para eles. Então, eles se identificam com a ordem que receberam do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo deu uma ordem e eles testificaram de que o Barnabé e Saulo estavam saindo por ordem do Espírito Santo. Então, eles impõem as mãos sobre eles. E
assim como eles vão outorgar o serviço, ou seja, vão liberar eles para o serviço, eles também se identificam com esse serviço. O que isso significa? Significa que quando um irmão ele é colocado naquela posição para exercer uma determinada função, aquele corpo de irmãos ele concorda com aquela posição. É óbvio que a gente vai ver isso mais adiante, que não são todos os irmãos que podem outorgar função, né? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas é necessário que existam esses irmãos que outorgam a função, que entregam a função a essa pessoa ou a essas pessoas para que elas possam exercer sua função na igreja. Então, o Senhor, ele pede para que seja apartado Barnabé e Saulo para a obra. Então, esses irmãos identificam essa obra. Então, quando ele está saindo, quando Barnabé e Saulo estão saindo de Antioquia, é como se a igreja estivesse indo junto com eles. É como se eles estivessem fazendo uma obra, mas não são apenas eles dois só. São eles dois com o revestimento, com a autoridade que a igreja deu a eles através desses profetas e mestres que estavam ali naquele momento e que impuseram suas mãos sobre eles para que eles fossem liberados para o campo missionário. Então, eu não posso simplesmente tomar para mim a ideia de que eu tenho um ministério, a ideia de que eu tenho uma função e ir fazer sem que a igreja, de uma certa forma, sem que os irmãos responsáveis na igreja reconheçam e se identifiquem com aquela função que eu vou exercer. Eu preciso estar coberto pelos irmãos. Ainda que o Senhor ele me chame para isso e que seja algo notório, que os irmãos entendam que eu fui chamado para aquilo, os irmãos ainda assim precisam se identificar. Para quê? Para que quando esse irmão que foi a quem foi atribuído essa função, ele possa ir e exercer a sua função debaixo da comunhão, debaixo do cabeça, fazendo ainda parte do corpo, ainda que eles estejam longe, fazendo parte do corpo. É como se uma parte do corpo estivesse trabalhando naquela função. Só que, se a gente parar para analisar, o meu corpo, a minha mão, não pode pegar um copo, por exemplo, sem que todo o corpo se mova em direção a esse copo. Mas quem vai pegar o copo é a minha mão. Mas todo o corpo funciona para que isso aconteça. Da mesma maneira, um irmão que prega, um irmão que evangeliza, um irmão que vai para outra localidade, outro estado, outro país, não importa, ele tem que ir, mas ele tem que ir amalgamado no corpo. Ele não pode exercer um ministério fora do corpo. Não existe um ministério fora do corpo. Não existe um ministério aquém do corpo, porque o corpo está debaixo do cabeça. Se eu sair debaixo do cabeça, eu não tenho mais a unção para exercer a minha função. Então, toda função que eu exerço na igreja, ela precisa estar intimamente ligada com o cabeça e com o restante do corpo, para que eu possa fazer tudo isso debaixo de uma autoridade, também debaixo da guarda dos irmãos e também pela unção e pelo ministério do próprio Espírito Santo. Então, não existe função solo na igreja. Não existe nenhum ministério na igreja que eu exerço e que eu não precise dar nenhum tipo de satisfação para os irmãos. Todos os irmãos precisam concordar para que nós possamos andar juntos, identificados. Para quê? Para quando alguém virar e falar assim, mas o irmão tal, ele está batizando as pessoas lá. Não, irmão, a gente está com ele nisso aí. Nós nos identificamos com ele nessa função, nesse serviço, nesse ministério. Nós estamos identificados com ele naquilo. Aquilo que ele está fazendo, nós estamos fazendo juntamente com ele, ainda que nós não estejamos ali. Mas nós estamos ali junto com ele em espírito, porque nós reconhecemos que o Senhor separou ele para aquilo, então nós despedimos esse irmão para que ele pudesse
exercer esse ministério. Então não vai existir nenhum tipo de acusação contra os irmãos, por exemplo. Né? Ninguém vai poder se opor ao serviço do irmão se a igreja ela se identifica com a função desse irmão. A mesma coisa que aconteceu quando Saulo ele foi atingido pelo Senhor quando ele estava indo para Damasco. Né? Ele fica cego, e então é chamado um homem, né, Ananias, e ele vai até lá e ora por Saulo para que ele recupere a vista. Ele impõe as mãos sobre Saulo e diz: Saulo, irmão. Ele chama Saulo de irmão. O que é isso senão identificação? Porque um momento antes, quando o Senhor disse para Ananias que ele tinha que ir lá e orar por Saulo para que ele voltasse a ver, para que ele fosse se tornasse o apóstolo que o Senhor queria que ele se tornasse, a primeira coisa que Ananias falou foi: Senhor, mas eu já ouvi falar dele. Ele persegue a igreja, ele prende, ele faz com que as pessoas até neguem o Senhor. E eu vou fazer o que lá? Se eu for lá, ele vai me matar. E aí o Senhor diz para ele que ele pode ir porque esse homem, Saulo, ele é um vaso escolhido pelo Senhor para que pregue o evangelho. Então, naquele momento, Ananias entende que aquele homem já não é mais o Saulo perseguidor. Ele agora é um irmão em Cristo Jesus. Então, quando ele entra lá e ele impõe suas mãos sobre ele, a primeira coisa que ele diz é: Saulo, irmão. Então, ele identifica Saulo como um membro do corpo de Cristo. Então, ele ora e caem as escamas dos olhos de Saulo, e depois ele come, ele é batizado, e Saulo passa a pregar o evangelho, né, em todos os lugares, vai até Roma para pregar o evangelho. E aí, a questão aqui é a seguinte: se Ananias não tivesse feito o que o Senhor disse para ele fazer, Saulo não teria sido o homem que ele foi. Porque quando o Senhor mostrou a visão para Saulo, ele disse que um homem chamado Ananias iria lá para orar por ele. Então, não podia ser o André, não podia ser o Natanael, não podia ser o Pedro, não podia ser o João, não podia ser ninguém. A única pessoa que poderia ser era quem? Era Ananias. E Ananias vai lá e faz o que o Senhor mandou ele fazer. E aí, Paulo, ele é batizado, ou seja, ele é identificado com o corpo. Ele vem para dentro do corpo. Ele agora faz parte do corpo. Agora, essa unção do Espírito está sobre Paulo, e esse Espírito habita em Paulo, e agora ele se torna um dos maiores missionários do Novo Testamento, né, da igreja primitiva, e ele escreve várias cartas, tudo isso porque um irmão, num determinado momento, identificou esse homem no corpo de Cristo, impondo sobre ele as suas mãos. Então, essa necessidade de nós impormos as mãos, ela é uma necessidade, nesse primeiro momento, de identificarmos quem faz parte do corpo e quem não faz parte. Por isso que quando nós batizamos, nós impomos as mãos. Por quê? O batismo é quando eu me identifico com o corpo, ou seja, eu olho para mim, eu olho a vida que eu vivo, eu olho a pessoa que eu sou e eu digo: bom, eu não posso continuar fazendo parte disso aqui. Eu não posso continuar fazendo parte dessa vida que eu estou vivendo. Eu não posso continuar sendo conivente com as coisas que eu faço, que eu vejo, que eu falo, que eu penso. Então eu preciso nascer de novo, eu preciso ser outra pessoa, eu preciso me tornar uma outra pessoa. Eu não estou satisfeito com a pessoa que eu sou. Então, eu já entendi que eu não faço parte mais do mundo, mas de uma certa maneira eu também não sei de onde eu pertenço, para onde eu tenho que ir. Então me é apresentado o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, quando eu olho para ele, quando eu vejo os irmãos, quando eu vejo as pessoas ali, eu falo: bom, é isso aqui, é isso que eu estou procurando, é isso que eu quero, é isso que eu espero viver. Eu quero conseguir viver a vida que essas pessoas estão vivendo. Eu me identifiquei com o corpo. Então eu digo para eles: olha, irmãos, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da maneira como eu vivi, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida nova, eu quero outros valores, enfim. E então, esses irmãos vão lá e me levam às águas e eu sou batizado.
Então, no momento do batismo, sou eu me identificando com o corpo. Eu quero fazer parte. Eu crio naquela pregação. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que ele é o Verbo de Deus encarnado, que ele morreu na cruz, que ele derramou o seu sangue, que o seu sangue pode nos purificar dos nossos pecados. Então, eu estou me identificando com toda essa obra. Quando eu sou batizado e os irmãos impõem suas mãos sobre mim, agora esses irmãos estão me identificando no corpo. Agora, esses irmãos estão dizendo, olha, a partir de agora, você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da família de Deus. Você é um irmão conosco. Você é um conosco. Você faz parte do mesmo corpo e é habitado pelo mesmo Espírito. Então, agora somos um. Então, a imposição de mãos, ela é o testemunho de fora para dentro. Os irmãos estão dando testemunho de mim, de que agora eu faço parte do corpo de Cristo. O batismo é o testemunho de dentro para fora. Agora, no batismo, sou eu dizendo que me identifico, que eu creio e que eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte desse corpo. Tudo isso, obviamente, pela revelação do Espírito Santo para nós. Mas é uma atitude interior, a atitude do batismo, é uma atitude que vem do nosso interior, e a imposição de mãos é uma atitude da igreja, uma atitude do corpo nos aceitando para dentro do corpo de Cristo. Amém? Então eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim: este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, progélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Percebe aqui, irmãos? Agora eles estão colocando irmãos numa função de diáconos, e eles estão dando a eles uma função. Isso é a outorga, nós vamos falar isso no próximo estudo. Mas eles também estão dizendo o seguinte, olha, nós, os apóstolos, nós estamos colocando eles na função da diaconia, ou seja, na função de servir as mesas. Então, quando eles estiverem servindo as mesas, quando eles estiverem servindo os irmãos naquilo que eles foram separados para o serviço, vocês precisam respeitá-los e precisam entender que eles têm autoridade dada por nós, ou seja, da mesma forma que vocês respeitariam se fôssemos nós, os apóstolos, que estivéssemos fazendo isso, vocês também terão que respeitá-los porque eles estão debaixo de uma autoridade, ou seja, nós reconhecemos que esses homens são homens cheios do Espírito Santo, são homens idôneos, são homens que podem exercer esse ministério, então nós estamos aqui nos identificando com eles e identificando esses irmãos com vocês para que vocês, olhando para eles, entendam que eles estão fazendo uma obra e que nós, os apóstolos, estamos com eles fazendo essa mesma obra. A obra que eles fizerem vai ser como se nós estivéssemos fazendo. Então, nesse momento, eles estão, sim, outorgando uma função, entregando uma função para esses irmãos, mas também estão se identificando com essa função, fazendo com que a autoridade que esses apóstolos têm, esses homens, esses diáconos que foram separados também tenham. Da mesma maneira que quando Moisés impôs suas mãos sobre Josué e deu a ele a mesma autoridade para que ele fosse respeitado e obedecido pelos irmãos, da mesma forma os apóstolos impuseram suas mãos sobre os diáconos, e esses diáconos agora passam a ter autoridade, ou seja, essa autoridade que eles têm é reconhecida pelos apóstolos, e sendo reconhecida pelos apóstolos, é como se os próprios apóstolos estivessem ali exercendo aquela função. Então, nós precisamos compreender que, se queremos exercer uma função dentro do corpo de Cristo, nós precisamos, em primeiro lugar, ser reconhecidos pelo corpo de Cristo. Nós precisamos ser identificados pelos irmãos. Nós precisamos ter essa identificação com o corpo. Para quê? Para que quando nós estivermos exercendo a nossa função, não haja dúvida de que é uma função legítima, de que é uma função que foi
mutuamente concordante com os irmãos, com as autoridades que estão na igreja, para que nós não sejamos questionados na nossa função. Entende? Então, precisa haver identificação, precisa haver mutualidade, precisa haver consenso. Se não houver consenso, o ministério ele não vai ser um ministério que vai alcançar não vai alcançar a plenitude que ele deveria, porque algumas pessoas podem não receber podem não, na verdade, podem não aceitar essa autoridade que está sendo colocada sobre aquelas pessoas, se não houver identificação dos irmãos que exercem autoridade na igreja. Uma outra passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. A gente chegou até a ler essa passagem quando nós estávamos falando sobre batismo. Mas aqui, no caso, eles impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque quando eles impuseram as mãos sobre esses homens que foram batizados em nome de Jesus, eles foram identificados com o corpo. E sendo identificados com o corpo, obviamente, foram habitados pelo mesmo Espírito. Então, mais uma vez, a gente percebe que a imposição de mãos, ela é uma identificação, ela tem essa ideia de identificar o membro com o corpo. É como se a gente colocasse, por exemplo, eu tive uma situação dessa. Meu professor, certa vez, faltou a aula, e aí depois ele foi nos explicar por que ele havia faltado. Ele fez um implante dentário, e ficou anos com esse implante. Num determinado momento, o corpo dele reagiu ao implante e atacou aquele local e começou a sangrar muito. Ele teve muito problema, teve que retirar o implante e aí tratar da infecção que deu, e depois ele teve que colocar um outro implante. O que significou isso? Significou que num determinado momento, por algum motivo, o corpo viu aquele implante e reconheceu que aquele implante não era parte do corpo. Então, o corpo teve uma reação imunológica e atacou aquele implante. Então, quando nós impomos as mãos sobre os irmãos para identificá-los com o corpo, é exatamente por isso. Porque, irmãos, na reunião da igreja, pode ter muita gente, mas pode ser que não haja muitos irmãos. Na reunião da igreja pode ter muita gente levantando a mão e cantando, que não são necessariamente nossos irmãos. Então, de certa forma, eles são ali um corpo estranho. Eles não fazem parte do corpo. Então, se eles quiserem exercer qualquer função dentro do corpo, o corpo vai estranhar. O corpo vai rejeitar aquela função. Por quê? Porque não faz parte do corpo. É a resposta, como se fosse uma resposta imunológica a esse membro estranho, esse corpo estranho que entrou no corpo. Ele não faz parte do corpo, ele não devia estar ali. Né? Então, o corpo automaticamente reconhece que tem alguma coisa estranha e rejeita. Então, da mesma maneira, nós precisamos ser capazes de identificar quem de verdade são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Quem são aqueles que verdadeiramente foram identificados. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso quando essa pessoa ela é batizada, porque para ser batizada ela precisa ser reconhecida como alguém que verdadeiramente creu. E depois, quando nós impomos as mãos sobre essas pessoas, quando os irmãos responsáveis naquele momento, eles impõem suas mãos sobre aquela pessoa e identificam aquela pessoa no corpo. Agora aquela pessoa faz parte do corpo. Ela não é um implante, ela é parte integrante daquele corpo ali. Então agora o corpo não rejeita, o corpo agora não ataca mais aquela parte. Agora aquele corpo recebe, nutre, alimenta, aperfeiçoa, até que aquele membro daquele corpo esteja preparado para também ajudar, cooperar, trabalhar em função de todo o corpo. Então é necessário que nós tenhamos a prática, não de impor as mãos, irmãos, como se fosse um ato mágico, porque impor as mãos não é um ato mágico. Impor as mãos é um ato
de identificação. É um ato como o batismo. O batismo não nos salva, mas declara que somos salvos. A imposição de mãos não necessariamente vai nos identificar com o corpo de Cristo, porque o que nos identifica é o Espírito Santo que habita em nós. Mas a imposição de mãos, ela vai declarar que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ela vai declarar que nós verdadeiramente fomos identificados com o corpo de Cristo. É a ação externa, é a ação visível da igreja, dizendo, ó, a partir de agora, essa pessoa que está aqui diante das testemunhas faz parte do corpo de Cristo. Nós recebemos essa pessoa como parte integrante do corpo de Cristo, como parte da família de Deus. Agora ele é um conosco e habita o Espírito Santo nessa pessoa. E essa pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Uma outra passagem que eu quero ler com os irmãos está em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Percebe que no versículo 14 ele vai dar um testemunho sobre os pequeninos. Não vou entrar na questão se ele estava falando isso de maneira figurada, se ele estava falando realmente das crianças, essa não é a questão. A questão aqui é a seguinte. A questão é que ele estava dando um testemunho, falando dessas crianças que os discípulos não permitiam que chegassem até ele. Então, ele diz o seguinte, esses pequeninos, o reino pertence a eles. Eles são parte do reino e impõe as mãos sobre eles. Então, o próprio Senhor, com a sua boca, ele identificou aqueles pequeninos que estavam tentando ir a ele, para que ele impusesse a mão sobre ele e orasse sobre essas crianças. E os seus discípulos não permitiam. E aí o Senhor diz, não os estorveis de vir a mim, não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino. Impôs sobre ele as mãos e partiu. Ou seja, o próprio Senhor identificou aquelas crianças como parte integrante do reino, como os pequeninos para quem ele já entregou o reino. Então, irmãos, ainda que eu possa até ver isso como uma figura, pensem bem, e aqui é uma reflexão que eu quero fazer junto com os irmãos. Quantas vezes, irmãos, pessoas tentam se achegar e querem fazer parte do reino e nós impedimos essas pessoas de se chegarem porque nós achamos que elas não são dignas de fazerem parte. Quantas vezes, irmãos, nós colocamos um fardo tão pesado sobre as pessoas quando nós pregamos o evangelho e deixamos elas tão desanimadas de tentarem, de buscarem, de se achegarem ao Senhor, e nós impedimos elas de fazerem parte do reino, de fazerem parte do corpo. É claro, irmãos, que a pregação do evangelho ela não pode ser algo suave, leve, só porque a gente não quer assustar as pessoas. É óbvio que é necessário existir arrependimento, é óbvio que é necessário que depois exista um processo de aperfeiçoamento, de santificação, de amadurecimento. Mas, irmãos, a grande questão é que eu não posso medir a quantidade de fé que existe no outro. Eu não posso medir a quantidade de fé que existe no meu irmão. Às vezes, a pessoa que se achega, né, ela talvez não exponha muito uma fé poderosa, mas ela crê na salvação. Ela está ali ouvindo a pregação do evangelho e ela quer se achegar ao Senhor. E aí eu começo a dizer para ela que ela tem que fazer um monte de coisa para se achegar ao Senhor. E ela vai tentar fazer tudo, porque tudo que ela quer é chegar até Deus, é ser salva pelo Senhor. E aí começam coisas bem... Pode parecer que eu estou falando uma coisa assim fora da realidade, irmãos, mas não é. Não é. Porque uma coisa é a gente falar o básico, né, o que normalmente acontece.
para você ser batizado, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que, sei lá, você tem que casar, você tem que parar de assistir futebol, e parar de assistir novela, e não sei, um monte de outras coisas. E a pessoa vai tentar parar de fazer tudo isso. Sabe por que ela vai tentar parar de fazer tudo isso? Porque ela quer entrar para o corpo, ela quer ser salva. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Ela não vai conseguir. Essa pessoa não vai conseguir. E ela pode correr o risco de se afastar ainda mais e passar por processos muito mais dolorosos até que o Senhor possa salvá-la de uma vez por todas, porque num determinado momento nós colocamos um fardo tão pesado nos ombros dessa pessoa que essa pessoa não conseguiu suportar e ela entendeu que aquela vida não era para ela, que ela não era digna de fazer parte do corpo de Cristo. Irmãos, nenhum de nós é digno de fazer parte do corpo. O Senhor nos salvou por sua soberania. O Senhor não nos salvou por causa das nossas obras. O Senhor não nos salvou porque nós fizemos alguma coisa que Ele se agradou de nós. O único que fez algo que agradou o coração de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único. A ninguém mais. Irmão, se você ler o primeiro capítulo de Hebreus, você vai perceber que nem os anjos ouviram Deus falar para eles: este é o meu filho, hoje te gerei. Nenhum anjo ouviu a Deus dizer para qualquer um deles: este é o meu filho amado em quem tenho o meu prazer. O único que ouviu isso de Deus, diretamente de Deus, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o homem que fez toda a obra. Quando nós identificamos uma pessoa como membro do corpo, nós não estamos dizendo que essa pessoa é perfeita, nós não estamos dizendo que essa pessoa ela faz tudo direito. Pelo contrário, nós estamos dizendo que a fé alcançou aquela pessoa. E porque a fé alcançou aquela pessoa, nós identificamos ela como parte do corpo de Cristo, nós identificamos ela como um com Cristo e automaticamente um conosco. E agora a obra é do corpo, não é do membro. A obra é do corpo, o corpo precisa alimentar o membro, precisa fortalecer o membro, precisa cuidar do membro, até que esse membro desse corpo seja fortalecido e preparado para exercer a sua função. Para que quando ele exercer a sua função, aí sim, irmãos, ele vai estar aperfeiçoado na medida que o Senhor permitiu, ele vai estar preparado na medida que o Senhor permitiu, e ele vai poder exercer a sua obra na medida que o Senhor permitiu. Então, a imposição de mãos, irmãos, não tem um passe de mágica que transforma um pecador num santo, inerrante e totalmente perfeito. Muito pelo contrário. A imposição de mãos vai identificar essa pessoa como uma pecadora, assim como todos nós, tirando cabeça, obviamente, todos nós, mas que foram salvos pela graça, pela misericórdia e pelo sangue de Jesus Cristo. E agora essa pessoa faz parte desse corpo, e agora esse corpo tem um compromisso com esse membro, para que em um determinado momento esse membro passe a ter um compromisso com o corpo. A obra, ela precisa começar do corpo para o membro recém-chegado, e não do membro recém-chegado para o corpo. Ora, quando nós temos filhos, e os nossos filhos nascem, você pega o seu filho de 3 dias de nascido e manda ele limpar a casa, manda ele lavar a louça, arrumar o quintal, botar o lixo para fora? Não, você vive em função daquela criança. Você troca, você dá banho, você alimenta, você pega no colo, bota para dormir. Você passa a viver em função daquela criança. Aquela criança agora, você deixa até de arrumar a casa por causa disso. Tem gente que larga o trabalho, né? Tem mães que largam o trabalho para ficar em casa cuidando do filho, vai viver em função do filho. Agora, conforme esse filho vai crescendo, quando ele está lá com uns 5 anos de idade, 6 anos de idade, aí os pais já começam a ensinar ele a arrumar a cama, a colocar a roupa suja no cesto de roupa suja, a arrumar a bagunça que faz depois que acaba de brincar com os brinquedos. Você vai
você vai liberando determinadas funções para ele, para que ele comece a aprender, essa criança comece a aprender a cuidar da casa. E aí depois, quanto mais essa criança ela vai se identificando com a família onde ela vive, com a casa onde ela vive, ela vai percebendo a sua necessidade naquela casa, a sua importância naquela casa. Então aí ela vai começar a entender que num determinado momento ela vai ter que varrer a casa, ela vai ter que lavar a louça, lavar o banheiro, arrumar o quintal, botar o lixo para fora. Por quê? Porque ela viveu uma vida onde ela foi paulatinamente sendo identificada com aquela família, com as necessidades da casa. Vai chegar um momento que essa pessoa, que antes era uma criança, agora já é um jovem, um adulto, vai trabalhar e se ainda viver com os pais, vai ajudar a pagar as contas dentro de casa, a fazer compras para dentro de casa. Por quê? Porque ela se identifica com aquilo, ela entende que existem necessidades dentro de casa que agora ela pode suprir. Então, essa pessoa vai suprindo as necessidades da casa de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua disposição de fazer aquilo que foi entregue a essa pessoa. Mas quando ela é um neném, ela não pode cooperar com nada. Da mesma maneira, quando nós impomos as mãos sobre alguém que acabou de ser batizado, o que você vai esperar dessa pessoa, irmão? Nada. Nada. Você precisa cuidar. Agora, por que nós estamos estudando os rudimentos? É justamente por conta dos irmãos que são recém-chegados, que são recém-convertidos, que precisam entender essas coisas para que, num determinado momento, essa pessoa ela possa passar a cooperar com o corpo de Cristo. Nós temos irmãos e irmãs que não têm um entendimento tão aprofundado da palavra, mas que cooperam com as crianças, por exemplo, cuidam das crianças, ensinam as crianças. Então, são membros do corpo que estão identificados, elas entendem que existe uma necessidade. E porque elas entendem que existe uma necessidade, elas vão tentar cooperar com aquilo. São essas partes do corpo, são esses membros do corpo que vão buscar uma maneira de agir. Por quê? Porque elas estão identificadas com o corpo. Mas como é que essas pessoas estão identificadas com o corpo? Porque a igreja identificou essas pessoas com o corpo. Irmãos, se a igreja não identificar uma pessoa como membro do corpo, essa pessoa nunca vai ser útil para o corpo. E ela sempre vai achar que ela não é digna de fazer parte do corpo. Entende? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós não somos nós que definimos quem faz parte do corpo e quem não faz parte do corpo. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus a essas pessoas. E essas pessoas confessando a Cristo, se arrependendo, confessando os seus pecados, confessando que foram salvas por Cristo Jesus, então elas são batizadas e são identificadas no corpo através da imposição de mão dos irmãos. Agora, o corpo precisa trabalhar para que esse membro seja fortalecido e possa exercer a sua função no corpo. Entende? Então, essa identificação com o corpo ela é necessária. Por quê? Porque se nós não estivermos identificados com o corpo, eu me acho identificado com o corpo. Eu acho que eu sou salvo porque eu dou comida para os pobres, eu não minto, eu não faço nada. Isso não significa necessariamente que você foi identificado com o corpo, querido. Isso só diz que você é uma boa pessoa, mas também diz alguma outra coisa sobre você. Vai dizer que você é uma pessoa egocêntrica. Porque se você fosse verdadeiramente humilde, você não ia colocar isso como um critério. Ser bom não é critério para nada. Fazer boas coisas não é critério para nada. O único critério que nós temos para fazermos parte do corpo de Cristo, para sermos salvos, é a vontade de Deus. Esse é o único critério. Se o Senhor, se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. É o Filho do Homem que tem que nos libertar. Nós nunca seremos libertos pelas nossas próprias obras. Entende? Então, irmão, eu quero terminar nesse tópico de identificação, lembrando os irmãos o seguinte, como nós falamos no Antigo Testamento, quando o sacrifício era entregue, era como se
a pessoa estivesse sendo sacrificada com ela. Né? Era como se aquele animal fosse a pessoa. E por isso era imposto as mãos sobre aquele sacrifício. Da mesma maneira, irmãos, quando nós impomos as mãos sobre outros irmãos, nós estamos nos identificando com esses irmãos. Tudo que esses irmãos passarem a fazer se identifica com o corpo. Tudo que esses irmãos passarem na sua vida é identificado com o corpo. Tudo aquilo que ele viver, todas as suas experiências serão identificadas com o corpo. Então, nós precisamos ter um pouco de cuidado sobre quem nós impomos as nossas mãos. E nós precisamos nos lembrar que um dia nós impomos as mãos sobre essas pessoas. Por quê? Porque assim como as suas ações erradas e certas, elas de uma certa maneira vão remeter ao corpo, e é por isso que hoje em dia a gente vê muitos cristãos e outros que se dizem cristãos fazendo um monte de coisa, e quando os ímpios e os incrédulos eles veem, eles apontam a mão para a igreja, eles não apontam a mão para o irmão, eles apontam a mão para a igreja, por conta das suas obras más, ou até por conta das suas obras boas, mas as más, elas são mais vistas, né? E elas identificam as más obras dessa pessoa com a igreja. Então, da mesma maneira, nós precisamos entender que um dia as mãos dos irmãos de autoridade na igreja foram impostas sobre essa pessoa. Eles identificaram essa pessoa como membro do corpo de Cristo. E porque eles identificaram essa pessoa como membro do corpo de Cristo e provavelmente não cuidaram dessa pessoa como deveria, essa pessoa foi viver dessa maneira que vive. Então, se um dia nós impusemos as nossas mãos sobre alguém, nós somos responsáveis sobre essas pessoas. Só o Bruno é responsável por aquela pessoa sobre quem ele impôs as mãos? Não, senhor. É por isso que não pode ter um só. É por isso que no presbitério a gente falou sobre isso, quando a gente falou sobre sobre igreja, um outro estudo, eu citei que não pode haver um só presbítero, é preciso que haja pelo menos uns 2 ou 3. Por quê? Para que isso seja um consenso, para que isso não seja a atitude de uma pessoa só. Então, quando nós impomos as mãos sobre alguém, precisa haver pelo menos 2 ou 3 para que sirvam de testemunha de que aquela pessoa realmente entrou para dentro do corpo de Cristo. E se essa pessoa entrou para o corpo de Cristo, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser assistida, até que ela esteja plenamente preparada para ser um membro ativo, ser um membro saudável e ativo no corpo de Cristo. Então, tenhamos cuidado sobre quem nós impomos as nossas mãos. Irmãos, a partir do momento que nós impusermos as nossas mãos sobre alguém, que fique claro na nossa cabeça, que fique claro no nosso coração, que nós somos responsáveis pelos atos daquelas pessoas. A pessoa faz o que ela quiser, não faz o que ela quiser, não, irmãos. Não faz. Não faz porque a única maneira do meu braço fazer algo que eu não quero é se ele tiver uma disfunção. Se eu tiver um Parkinson, ou se eu tiver um ataque epilético, ou alguma coisa do tipo, aí o meu corpo perde o controle. Minha cabeça não domina mais o meu corpo passa a agir de maneira irregular. Mas quando o meu corpo ele é saudável, a minha mão só faz o que eu quero, o meu pé só faz o que eu quero, e ele age em prol de todo o meu corpo. Todo o meu corpo age junto com ele. Então, se um membro do corpo ele peca, é o corpo que está pecando juntamente com ele. Então, temos muito cuidado com isso, irmãos. Para nós não impormos as nossas mãos, vamos falar sobre isso mais para frente, mas já quero adiantar isso aqui. Então, que nós temos cuidado para nós não impormos as nossas mãos precipitadamente sobre as pessoas. Só porque as pessoas estão ali, participam de todas as reuniões, cantam e oram e tudo, não significa que elas fazem parte do corpo. Significa apenas que talvez elas possam ter sido tomadas por uma emoção. Em contrapartida, pessoas que verdadeiramente têm buscado fazer parte do corpo, que nós não neguemos a essas pessoas a identificação com o corpo. Que nós não neguemos a essas pessoas o reino. Que nós não impeçamos que essas pessoas entrem no reino, mas que nós possamos abrir as portas do reino para essas pessoas. E que o Espírito Santo de Deus ele possa nos dar discernimento espiritual para que nós possamos saber, possamos identificar
quem verdadeiramente o Senhor está introduzindo no corpo e quem o Senhor não está introduzindo no corpo, para que nós não venhamos a tomar uma atitude precipitada sobre as pessoas. Amém, irmãos? Na semana que vem, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre identificação e talvez a gente já parta logo depois para falar sobre a outorga de função e de autoridade. Amém? Eu vou ficando por aqui nesse momento e que o Senhor, pela sua graça, nos dê condições de prosseguirmos com os estudos. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por esse momento e agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos identificou com o teu corpo, nos identificou com cabeça, nos identificou com Cristo e nos fez, Senhor, fazermos parte, pertencermos a um único corpo, Senhor, habitado por um único Espírito. Obrigado, Senhor, por nos ter permitido beber desse Espírito, Senhor. E te pedimos, Senhor, já que fazemos parte desse corpo, pedimos ao Senhor que sejamos tratados nesse corpo, Senhor. Que sejamos sarados nesse corpo. Que sejamos aperfeiçoados no corpo de Cristo, para que nós possamos, Senhor, ser membros saudáveis desse corpo. Senhor, nós não queremos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Nós não queremos, Senhor, atrasar a caminhada do povo de Deus até o encontro com o nosso Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, para que nós possamos, juntamente com os nossos irmãos que já caminharam um pouco mais do que nós, que cresceram um pouco mais do que nós possamos nos espelhar nesses irmãos, para que nós possamos ser aperfeiçoados e possamos nos achegar até o trono da graça, Senhor. Que nós também não impeçamos a outros que vierem depois de nós não os impeçamos de entrar pelas portas do reino, mas que nós possamos, Senhor, abrir as portas para que todos aqueles, Senhor, que pertencem a Ti possam entrar por elas, Senhor, e possam encontrar descanso, possam encontrar alento, possam encontrar salvação e possam encontrar uma nova vida, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos permita continuar perseverando e caminhando, Senhor, para que no fim da nossa carreira nós possamos receber, Senhor, a nossa coroa, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.